Então, pessoal, virei aí o celular. Vamos fazer de novo a leitura aqui. Cidades no tempo e no espaço. Começando a leitura aqui. Neste capítulo, você vai estudar como eram algumas cidades e alguns povoados do passado, como surgiram e que características fazem parte das cidades atuais. Também poderá comparar o campo e a cidade. Então, vamos virar aí. Página 4. Começar a leitura aqui no alto, ó. As cidades têm histórias e características diferentes. Conheça mais informações sobre a história das cidades. Pessoal, cada cidade, ela vai ter uma história diferente e ela vai ter características diferentes também. Quando a gente pensa em Campos Gerais e Campo do Meio, a gente pode até falar, as duas são bastante parecidas, têm características parecidas, que são cidades pequenas, cidades que têm agricultores, que o café é o principal produto agrícola. Mas quando a gente compara, por exemplo, Campos Gerais e Varginha, a gente já observa características diferentes. Quando a gente compara Campos Gerais e Alfenas, Campos Gerais e São Paulo, Campos Gerais e Gramado, Campos Gerais e Brasília. Então a gente tem que identificar, e a gente vai aprender no decorrer do ano, quais são as características de cada cidade. Eu vou falar diferente, de cada município. Então, por exemplo, quando a gente fala de Campos Gerais, qual que é a primeira coisa que vocês pensam? Bom, quando a gente fala de Campos Gerais, a gente tem que pensar que Campos Gerais vive da agricultura. A principal base econômica de Campos Gerais é a agricultura. O que é economia, Cássia? Economia é o que gera o dinheiro da nossa cidade. Então, a maioria das pessoas aqui de Campos Gerais, o salário delas, o dinheiro delas, vem do café. Por isso que Campos Gerais vive de agricultura. Você vai falar assim, meu pai não vive do café, minha mãe também não. Seu pai e sua mãe não, mas aqui a gente vai olhar a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas, ou ela trabalha vendendo café, ou ela trabalha para o dono do café. Então, nossa cidade é uma cidade agrícola, agricultora, ela vive da agricultura. Aí, quando você fala, por exemplo, de São Paulo, São Paulo já é uma cidade que tem muitas indústrias. Então, ela é uma cidade industrial. Quando você fala, por exemplo, de Monte Sião, Monte Sião já é uma cidade que vive do comércio. Lá eles vendem lãs, tricôs, então é uma cidade comercial. Então a gente vai aprender a diferenciar essas características das cidades, entender do que a cidade vive, qual que é o principal fator econômico dela, para a gente entender quais são as características e o que diferencia uma cidade da outra, tá? Então, diga aí. Observe esta reprodução de uma obra de George Bellows. Então, façam a leitura semiótica dessa imagem. Eu vou puxar aqui a imagem para cá, porque tem uma pergunta na letra A. Então, observem. Letra A. O que o artista buscou representar nesta obra? Assinale a resposta correta. Isso daqui é uma plantação,
Isso daqui é uma cidade ou isso é uma casa? Observem aí. Olha aqui, tô vendo o quê, pessoal? Tô vendo prédios, tô vendo muitas pessoas, tô vendo carroças, provavelmente. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem de antigamente, não é uma imagem atual. Mas mesmo ela sendo de antigamente, eu consigo perceber que essa imagem representa o quê? Muito bem, representa uma cidade. Agora, pessoal, o que é importante? Quando a gente lê uma obra, além da gente ler a obra, a gente tem que ler a legenda dela, para a gente entender também. Às vezes você não entende a obra, mas quando você lê a legenda, o título da obra, você fala: opa, saquei, entendi. Então a primeira informação é o nome, né? Do pintor, da pessoa que pintou essa imagem, que é o George Bellows. Depois, pessoal, vem o quê? Vem o nome da obra. Esta obra chama-se, ó, vou marcar aqui. Esta obra chama-se Nova York. Nova York é uma cidade que fica localizada lá nos Estados Unidos. É uma das maiores cidades do mundo e uma das cidades mais importantes do mundo. Só que essa imagem, ela é de 1911. Então, essa obra, ela foi pintada em 1911. A gente está em que ano? Nós estamos em 2021. Então, essa imagem tem 110 anos. Já faz 110 anos que ela foi pintada. Então, Nova York já mudou muito nesses 110 anos, tá? Então, aqui, ó, aqui tá falando as características dela. Ela foi pintada, ó, olhos sobre a tela, colorida. Essa daqui são as dimensões dela, é o tamanho dessa pintura. E ela fica na Galeria Nacional de Arte em Washington, também nos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá para a pergunta B. Escreva 2 elementos da obra que ajudaram você a responder a questão anterior. Por que vocês descobriram que isso é uma cidade? O que vocês viram na imagem que vocês falaram? Opa! Isso daqui é uma cidade. Isso daqui não é uma plantação. Isso daqui não é uma casa. Isso é uma cidade. Então, quando vocês olharam essa ilustração, esse desenho, essa obra, essa pintura, o que vocês viram nela que vocês disseram? Isso é uma obra, isso é uma cidade. Escrevam aí. Pause o vídeo para escrever. Escreveram? Então, o que vocês podem ter escrito? Vocês podem ter escrito que tem muitas pessoas na rua. Vocês podem ter escrito que vocês viram muitos prédios. Vocês podem ter escrito, por exemplo, que tem ó, essa propaganda, esses outdoors aqui, ó. Então, muita gente na rua, prédios, propagandas, tudo isso é característica de cidades, tá? Então, letra C. Esta obra representa um momento do passado ou da atualidade. Passado é que já aconteceu. A atualidade é nos dias de hoje. Então, quando vocês viram essa obra é de antigamente ou ela é atual dos dias de hoje? Assinale aí a resposta correta. Muito bem. Quem marcou aí que ela é do passado acertou. Por que eu sei que ela é do passado? Olha aqui as carroças. Se ela fosse atual, teria carro aqui, não carroças. E além disso, a gente tem aqui na legenda a data que ela foi pintada. Já faz 110 anos que ela foi pintada. Então, isso é uma coisa antiga. É uma coisa do passado, não atual.
A questão número 2, vocês vão pegar aí um lápis de cor azul e um lápis de cor vermelho. Depois que vocês pegarem o lápis de cor, vocês vamos ler o que é para fazer, ó. Identifique semelhanças e diferenças entre o que foi representado na obra e o local onde você vive. Então, se, por exemplo, os prédios que estão no quadro forem parecidos com os prédios da cidade que você mora, você vai pintar de azul, porque é semelhante. Agora, se os prédios da cidade, da pintura, forem diferentes da cidade que você vive, você vai pintar de vermelho. Então, azul é quando você olha para a imagem e fala, nossa, parece com a minha cidade. Vermelho é quando você olha e fala, nossa, não tem nada a ver com a minha cidade. Então, os prédios, se forem parecidos com Campos Gerais e Campo do Meio, vocês vão pintar de azul. E se não for parecido, vocês vão pintar de vermelho. As pessoas, observem as roupas das pessoas. Então, se o modo de vestir das pessoas, o jeito das pessoas for parecido com as pessoas que caminham nas ruas da tua cidade, você vai marcar azul. Se não forem parecidos, você vai marcar de vermelho. Se a carroça for parecida com a carroça que tem na tua cidade, você pinta de azul. Se a carroça não for parecida, você pinta de vermelho. Bonde, eu não vi bonde aqui. Cadê o bonde aqui? Ah, aqui, esse verde e amarelo aqui no fundo é um bonde. Bonde é um meio de locomoção, pessoal, de antigamente. Então, bonde é um meio de locomoção que as pessoas usavam antigamente. Então, se tiver bonde na tua cidade, você pinta de azul. Se não tiver bonde, você pinta de vermelho. Árvores. Eu não tô vendo a árvore aqui, meu Deus. Cadê a árvore aqui? Enfim, pessoal, vocês vão imaginar que tem árvore aqui nessa imagem. Será que as árvores de lá são parecidas com as nossas árvores? Se sim, azul, se não, vermelho. E os carros? Eu não vi carro. Nossa, gente, eu vou até colocar meu óculos, não é possível. Cadê carro aqui? Ah, gente, mas vamos pensar. Eu não vi carro, não. Mas será que os carros que teriam nessa imagem seriam iguais aos carros de hoje? Tá? Aqui na apostila, ele fala como pessoal. Mas, olha, eu acredito que os prédios são diferentes, que as pessoas se vestem diferentes, que as carroças são iguais. Bondes, não temos bondes, então são diferentes. Árvores, pessoal, vocês podem falar assim, opa, mas a árvore que tem lá nos Estados Unidos não são as mesmas árvores que tem aqui no Brasil. Então, aqui se você marcou de azul ou vermelho, é tua opinião. Mas aí o outro pode falar assim, ah, mas a árvore é árvore em qualquer lugar. E os carros, pessoal, os carros são diferentes, porque os carros que estão lá na imagem são carros do passado. Só que aqui, pessoal, não tem certo e errado, porque é uma resposta pessoal. É o que você acha, tá bom? Então, virando aí. As cidades do passado. Quando falamos em cidades, podemos pensar em lugares como o local que foi representado pelo artista George Bellows. Apesar de ele retratar uma cidade do passado, esse local é muito parecido com as cidades da atualidade. Há prédios altos, transportes de vários tipos, iluminação elétrica e propagandas. Segundo parágrafo. No entanto, as cidades nem sempre foram como as que conhecemos. Antigamente, para se abrigarem do frio, alguns grupos de pessoas viviam em cavernas.
Com o passar do tempo, esses grupos foram construindo cabanas com galhos e peles de animais. Conforme os povoamentos humanos foram crescendo, foi preciso construir moradias mais resistentes que eram feitas de pedra. Pessoal, então, os primeiros seres humanos que existiram, eles viviam dentro de cavernas e eles se cobriam com peles de animais. Aí, pessoal, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles perceberam que se eles se juntassem, passassem a morar uns perto dos outros, eles podiam se ajudar. Eles podiam plantar juntos, caçar juntos, eles podiam se proteger, né, dos inimigos, dos animais. Então, assim surgiram os primeiros povoados. Por quê? Por necessidade. As pessoas, elas acharam que elas tinham a necessidade de se unir para se proteger e para procurar alimentos. Então, aí surgiram os primeiros povoados. Depois, pessoal, desses primeiros povoados, o que aconteceu? Eles foram desenvolvendo, eles começaram a plantar, eles começaram a criar animais. E o que a gente observa? Era muito comum eles cercarem o povoado para que não entrassem inimigos, para que os inimigos não invadissem esses povoados. Era uma forma de proteção que eles tinham. Então, olha a diferença. No começo, eles viviam sozinhos, né? Cada família sozinha. Depois, por necessidade, eles foram se unindo. E, por último, foram formando aí os primeiros povoados, tá? Eu vou contar essa história depois com mais calma na próxima aula. Mas eu quero indicar para vocês, quem não assistiu, eu quero que vocês assistam esse filme aqui, Os Croods. Ele é um filme, eu acho que é Os Croods. Esse filme aqui, ele mostra essa fase aqui. Como que os homens das cavernas saíram das cavernas? Como que eles conseguiram? Como que foi o passo de conseguir sair das cavernas? Eu quero contar essa história depois, mas foi mais ou menos o seguinte. O homem, nessa época, ele tinha muito medo do que estava lá fora. Então, mas isso lá nos Croods conta, gente. Então, ele tinha muito medo do que estava lá fora. Porque o que acontecia? Toda vez que ele saía, ele dava de cara com algum inimigo, com algum animal que ele não tinha conhecimento. Então, toda vez que ele saía, ele ia muito perto da caverna. Ele não explorava o que havia fora da caverna. Então, ele ficava sempre na beira da caverna. E aí, o que aconteceu? O homem descobriu o fogo. Quando ele descobriu o fogo, ele percebeu que os animais tinham medo do fogo e ele percebeu também, pessoal, que ele podia andar à noite porque o fogo iluminaria. E aí ele começou a andar a distâncias mais longas porque com o fogo ele se sentia protegido. Então, o fogo foi um marco muito importante na história do homem, porque com a descoberta dele, os homens das cavernas puderam sair das cavernas e puderam se aventurar. Então, lá nos Croods conta um pouco disso. Então, eu indico para vocês esse filminho aqui, que esse filminho tem a ver com a nossa matéria, e eu indico também a leitura desse livro, Lolo Barnabé. Esse livro aqui, ele vai fazer parte da nossa ficha literária. O meu eu descobri onde que tava com um aluno do ano passado, ele me devolveu essa semana. Então, semana que vem eu já vou colocá-lo na troca da ficha de livros. E o Marcos também tem ele. É o livro que o Marcos está lendo essa semana. E o Marcos vai colocar para a gente também compartilhar, né, Marcos? Então, a gente vai ter 2 Lolos aí para vocês lerem. A história do Lolo também é a história de um homem que vivia nas cavernas. Aí o Lolo casa, tem filho.
Então, é claro que não aconteceu do jeito que tá no Lolo, mas a história do Lolo é bem bonitinha e tem a ver com isso que a gente tá estudando, tá bom? Bom, então, de acordo com o que você estudou, numere as imagens de 1 a 3 para mostrar a sequência em que ocorreram os primeiros povoados humanos. Coloquem 1 aqui, que foi a primeira, 2 aqui e 3 aqui. Bom, pessoal, vamos fazer mais essa página, aí a gente finaliza a aula hoje. Só para falar que eu não dei aula, tá? Então, página 6. No passado, existiram muitos tipos de cidades. A gente vai conversar sobre isso ainda. A maneira como estavam organizadas dependia da cultura e das necessidades das pessoas que moravam nesses locais. Há muito tempo, as casas das primeiras cidades eram feitas de barro. Pesquisadores, ao realizarem escavações, encontraram uma cidade que não havia ruas. Olha, gente, eu achei isso muito legal, eu não sabia. Então, os pesquisadores, ao escavar um local lá da Turquia, eles descobriram que lá tinha uma cidade que não tinha ruas. Mas como que as pessoas então faziam para ir de uma casa até outra? Olha aqui, as pessoas usavam escadas para entrar e sair de suas casas. Assim, para chegar onde queriam, elas caminhavam pelos telhados. Olha que legal! Então, quando você saía, hoje você sai e você anda na rua. Eles subiam as escadas e andavam pelos telhados para ir de um local até outro. Onde que ficava essa cidade? Essa cidade ficava, ó, modelo de como teria sido a cidade de Çatalhöyük, não sei se eu pronunciei correto, mas era uma cidade que ficava lá na Turquia. A Turquia é um país, tá? Então, é uma cidade de antigamente. Olha como essa cidade é legal. Ela não tinha ruas. As pessoas subiam pela escada e andavam nos telhados das casas. Havia cidades que precisavam de muros bem resistentes para ser protegidas de animais selvagens e de povos que quisessem conquistá-las. Essas construções de proteção são chamadas de muralhas. Então, o que são as muralhas? As muralhas são os muros de antigamente que tinha entre as cidades para proteger as cidades do quê? Dos animais selvagens e dos invasores, dos inimigos, dos povos que quisessem conquistá-la. Então, quando a gente vê aqueles filmes que mostram lá da época de mil e bolinha, né? A gente vê aí aqueles muros ao redor das cidades. Por quê? Porque o muro era uma forma que eles tinham de proteger a cidade. Então, quando a gente assiste um filme tipo Rei Arthur, né? Ele mostra aquelas cidades protegidas por muralhas. Então, muralhas são muros de antigamente. Na verdade, muro, não. As muralhas são tipo muros, só que elas ficam ao redor da cidade e elas eram usadas para proteção. Então, olha aqui. Observe esta ilustração que mostra uma das construções que fizeram parte de algumas cidades em algum momento da história. Olha aqui as muralhas, tá vendo? E as muralhas eram grossas, pessoal. Olha que dava para andar até em cima delas. Aqui ficavam os soldados para vigiar, para proteger, para que se eles vissem algum inimigo, eles comunicassem todo mundo para se preparar para uma guerra, por exemplo. Então, ó, preencha os espaços para formar o nome desse tipo de construção. Como é que chama esse muro? Escrevam aí o nome do muro. O muro chama-se, ó, muralhas. Bom, criançada, encerrando a aula por hoje,
A gente se vê aí segunda-feira. Aí segunda-feira a gente começando mesmo. Segunda-feira nós teremos a aula de língua portuguesa. A gente se vê lá, tá? Até segunda, pessoal. Bom final de semana e bom descanso.